Nossa quinta aula vai ser uma continuação da busca de fatores psicológicos na interpretação da palavra e a criação de uma teologia bíblica. Nós já falamos sobre, por exemplo, como a pessoa se torna calvinista ou arminiano. Hoje nós queremos continuar. Provar alguma posição ou interpretação é fácil quando a pessoa procura apenas um versículo, uma frase que sustenta a sua ideia e não une todos os textos. Em outras palavras, pode-se criar qualquer doutrina se selecionar os textos com o propósito de provar a posição que a gente já tem. A escola Gestalt psicológica observa que o todo é maior do que suas partes, mas não totalmente, senão seria argumento circular. Mas a parte deve ser entendida dentro do contexto do todo. Significado se realiza na mente do intérprete. Isto é, a pessoa, quando ele escuta uma mensagem, uma interpretação de algum texto, ele entende, dentro do seu próprio esquema de pensamento, a importância daquilo que ele está ouvindo. Importância ou não ter importância. A Bíblia não usa o termo trindade para descrever Deus. Não há nenhum texto que use essa palavra. Mas nós podemos, usando nossa leitura da palavra como um todo, chegar a esta conclusão que a trindade é, de fato, uma doutrina bíblica. Podemos concluir que recasar depois do divórcio é proibida pela palavra de Deus, a não ser em duas circunstâncias. Por quê? Porque baseado em Gênesis capítulo 2 e versículo 18, que Deus fez o homem e a mulher para serem uma só carne, e aquilo que Deus juntou não separe o homem. Um estudo do texto puramente científica, isto é, usando todos os meios científicos que se possa usar, nem sempre vai satisfazer. Forma-se conclusões estéreis, esquemas gerais e talvez não essa ligação entre a palavra objetiva e o indivíduo sujeito. A assimilação, quando acrescentamos novos fatos e velhos esquemas, transformando-os como por uma leitura daquele livro que nós já mostramos, as parábolas de Lucas. Quando a gente lê isso, vê que tem novas maneiras de ver, porque estamos acrescentando novos fatos a nosso velho esquema. Muito interessante quando a gente lê um livro assim, ou lê este livro, entende o que lês e começa a ver como a gente deve interpretar os provérbios. E descobrir que os provérbios não são verdades específicas. Por exemplo, criar o filho no caminho do Senhor e quando ele ficar velho ele nunca vai se afastar desse caminho. Isso acontece na maioria dos casos, mas não acontece em todos os casos, a própria experiência mostrando isso. Acomodação em nossa mente significa quando nós mudamos nosso esquema de pensar, como se faz na digestão. Cria-se um dilema, fecha-se a mente ou revoluciona-se a mente. Eu lembro uma vez, quando eu estive tentando convencer uma senhora na outra América sobre a segunda vinda de Cristo, e que a Bíblia ensina que a segunda vinda de Cristo é após esse período de grande tribulação, a manifestação do homem da iniquidade. Quando eu terminei de mostrar todos os textos que sustentam essa posição, ela disse: eu não vou mudar a minha maneira de pensar, mesmo que a Bíblia ensina assim. Isso é natural para muitas pessoas, mesmo que a Bíblia ensina, ele não vai querer mudar. E depois ela voltou e reconheceu que estava falando erradamente e diz: mas tem outras pessoas que pensam como eu penso, então eu vou depender deles, eu não vou estudar o assunto novamente. Isso se chama acomodação. Depois nós temos criatividade, outra maneira que a mente trabalha com fatos. A capacidade de repensar teorias e esquemas que conseguem sair do caixote,
fazer perguntas e criar novos modelos. Criatividade funciona melhor, não em exegese, mas em síntese e em aplicação. A distinção entre aplicações universais e locais requer muita visão criativa. Nós estaremos pensando muito nisso quando nós tratamos de interpretação dentro do contexto cultural. Agora passamos para a segunda divisão principal sobre a psicologia da interpretação. Se intitula Interpretações influenciadas pelas pessoas. Aí nós temos tendências conscientes e inconscientes. Uma definição de influência não consciente significa aquela classe de eventos psicológicos que, ainda que desconhecidos pelos indivíduos, ativamente afeta a sua interpretação. O resultado é o que aprendemos da experiência, depende da filosofia que trazemos para aquela experiência. Tem posições de crentes que creem na evolução teística. Eles acham que a Bíblia admite a evolução. Eu não creio. Eu ainda não cheguei à conclusão que nós temos que admitir que a evolução de animais, de pessoas e tudo, mesmo com todas as descobertas da antiguidade, que nós temos que interpretar somente por este prisma. E eu lembro o caso interessante de um missionário conversando com um cacique. O cacique falou para o missionário: então, será que eu estou entendendo corretamente que depois que eu me tornar cristão, eu não posso entrar nessa choupana aí, pegar alguma coisa e levar para minha casa? Ah, não, isso é roubar. Depois ele diz: será que eu estou entendendo corretamente? Se eu me tornar cristão, eu não posso pegar uma moça de uma dessas choupanas e levar para minha choupana? Ah, não, isso é pior ainda, isso é adultério. E depois ele fez a pergunta: mas será que quando eu me tornar cristão, eu pegar a minha lança e juntar todos os guerreiros da minha tribo e ir atrás dessa tribo que é nossos inimigos e nós guerrear contra eles? Ah, não, isso está bem, a Bíblia manda que a gente tem que amar os inimigos. Ah, diz o cacique, então eu já sou cristão, porque eu sou velho demais para fazer essas coisas. Está vendo como é fácil, dentro do pensamento dele, pensar que o cristianismo é apenas não fazer certas coisas. Naturalmente, quem entende melhor a palavra de Deus nunca vai cair nesse erro. Agora, quais são as funções do inconsciente? Isso é muito interessante em relação à psicologia da interpretação. Primeiramente, é para evitar a ansiedade, com mecanismos de defesa. Pode-se lutar contra aquilo que produz ansiedade. Imagina uma pessoa que sempre creu na sua vida que o crente não pode perder a salvação. Ele está lendo o capítulo 6 de Hebreus, o capítulo 10, e ele encontra essa possibilidade de uma pessoa cair que não pode ser renovada para arrependimento. Essa dificuldade que ele vai tentar resolver quando ele ler esse texto, será justamente para evitar a ansiedade que talvez ele mesmo não está em condições de entrar no céu quando ele morrer. Segundo, uma pessoa inconscientemente interpretando a palavra de Deus, presta atenção seletiva. Ele mostra interesse em certos assuntos da Bíblia e outros ele não mostra o mínimo interesse. Ele quer passar de largo. Por quê? Porque não são importantes para ele. Para não ter que conviver com o requerimento, a exigência que a palavra de Deus coloca sobre ele. Então ele passa de largo. Depois nós temos a prática psicológica de transferência. Tratamos um texto ou uma aplicação sob influências desconhecidas. A criança de 1 a 6 meses que não aprendeu a confiar ou que tem problemas com autoridade, falta de disciplina quando ele estava sendo criado, vai criar uma imagem de Deus dentro deste esquema
que J.B. Phillips escreveu naquele livro do Mundo Cristão, o teu Deus é muito pequeno, não é o Deus da Bíblia, é um Deus reduzido por causa desse passado e esse inconsciente na sua maneira de entender a palavra de Deus. E também nosso estilo cognitivo contrasta os que são dependentes de seu campo ou independentes. Distingue entre a analista e o intuitivo. O Dr. Ram aponta para os palavra-orientados, aquelas pessoas que leem a palavra de Deus e seguem a risco, palavra por palavra, aqueles que são espírito-orientados. Mais ou menos aquela divisão entre tradicionais, que estão impressionados com a palavra, o que a palavra diz, e aqueles que são carismáticos, que estão mais dependentes daquilo que Deus me mostrou, Deus me falou. Esta distinção é justamente uma distinção de orientação. E temos em quinto lugar expectativas perceptuais. Criamos modelos e prototipos que nos ajudam a reconhecer um novo estímulo. E em segundo, notamos os novos fatores que nós distinguimos. Ezequiel 28, versículos 12 a 19, Isaías 14, 12, refere-se à queda de Lúcifer, de Satanás. Ainda que dentro do texto, claramente, nós não vemos nenhuma referência clara a Satanás. É que dentro de nosso esquema e modelo de interpretação, aqueles dois trechos cabem muito bem. E a impressão que nós temos que deveria ter sido assim. A queda daquele arcanjo que se tornou Satanás, o diabo, deve ter acontecido dessa forma, ainda que o texto não faz nenhuma referência clara, literalmente, ao diabo. Mentalidade fixa, habitual, nos ajuda a resolver problemas. Nós já encontramos pessoas que são dogmáticos, pessoas que têm mente fechada, são maneiras que eles resolvem os problemas internas do subconsciente, dificuldade de conviver com problemas ou interpretações da palavra de Deus. No mundo medieval, nesse mundo do século VIII, X, IX, a Igreja Católica tentou criar dogmatismo para que o pessoal não pense, não procure a Bíblia. Não havia traduções da Bíblia. E a própria Igreja Católica se opôs terminantemente a qualquer tradução da Bíblia, sempre mantendo apenas a Bíblia na língua latina. Mas isto era porque queria manter essa mentalidade fechada e não levantar perguntas quanto à interpretação da Bíblia, já que o magistério e o poder de interpretar do Papa era a última palavra na interpretação. Terceiro lugar, nós temos a influência da própria sociedade na interpretação da Bíblia. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. A psicologia da influência da sociedade envolve fatores que promovem conformidade. Por alguma razão, nós humanos valorizamos muito a opinião das outras pessoas. Quando eu estou descobrindo que todo mundo pensa diferentemente do que eu penso, eu começo a me ficar incomodado. Então eu preciso tentar persuadir que todos eles estão errados, ou ter que mudar minha própria maneira de pensar e me encaixar junto com os outros. O grupo é fortemente coeso. Nós sentimos muito disso quando estamos numa reunião de pastores batistas, ou uma reunião de pastores presbiterianos, ou da Assembleia de Deus, ou talvez da Universal do Reino, eu não sei, já que nunca assisti, mas eu sei de uma coisa, com certeza aquele grupo sente-se coeso, senão não estaria fazendo parte daquele grupo. Aumenta também na proporção do aumento da ambiguidade. Isto quer dizer, ambiguidade, que tem certos textos, certas doutrinas que parecem que têm duas posições bem naturais ou bem convincentes. Então,
quando se cria essa ambiguidade, então um grupo tem que enfatizar mais a importância de sua identidade denominacional, de identidade de pensamento sobre a palavra de Deus. Dar pouco valor a si mesmo aumenta conformidade. Quando uma pessoa não se sente capaz de tomar nenhuma decisão, nem de ler a palavra de Deus, ele é muito inseguro, então ele se torna muito mais preso ao grupo, porque o grupo já fala para ele o que ele pode pensar. Nós notamos, obviamente, na medida que aumenta-se a educação, aumenta-se as pessoas que sabem ler e que vão lendo outros livros e ouvindo outros programas de televisão, nós vemos pessoas com mais opiniões individuais e menos coesos dentro do grupo. Às vezes há bastante diferença entre a opinião privada de uma pessoa e o que ele proclama em público. Eu lembro que quando a reforma estava chegando e certas pessoas da época do século XVIII, quando eles disseram que eles não podiam ensinar o que eles pensaram, porque eram muito liberais, porque isso mudaria todo o esquema de manutenção de controle sobre as empregadas, mostrando justamente isso, o perigo de dar para todo mundo as ferramentas de poder ensinar e entender a palavra de Deus, justamente o que a reforma trouxe para nós e a tradução da Bíblia traz para nós, já que toda pessoa pode ler na sua própria Bíblia o que o texto diz. Depois temos distintos tipos de grupos. Alguns criam muita pressão para se conformar. Por exemplo, os muçulmanos, sabe o que eles fazem quando uma pessoa se converte? Eles até promovem a ideia do pai matar o seu próprio filho para manter essa conformidade. Dentro da Arábia Saudita não se permite pregar o evangelho. Não se admite que nenhum muçulmano lá se converte. E qualquer pessoa que tenta converter outra pessoa à sua posição, sendo evangélica, bíblica, pode ser até morto, pelo menos ser preso. O caso da igreja que negou oferecer sustento para mim, eu lembro uma vez, quando eu estive tentando levantar sustento numa igreja, quando eles fizeram uma pergunta sobre minha doutrina relativa à segunda vinda de Cristo, eles imediatamente encerraram a sessão, não havia mais necessidade. Por quê? Porque em nossa igreja nós não sustentamos pessoas que pensam como o senhor pensa. Foi interessante, não houve nenhum argumento sobre o caso, é apenas a ideia que nosso grupo é muito coeso. Todos têm a mesma ideia. E tem certos grupos aqui no Brasil que não querem que ninguém leia outro livro. Aliás, eles até proíbem os membros lerem um livro. E talvez chegar a uma conclusão diferente do que eles ensinam. Outros são muito mais abertos, são inclusivistas, eles gostam de pessoas que pensam diferentemente, conquanto têm as doutrinas centrais da palavra de Deus, pertencem a este grupo. Nós temos interpretações, por exemplo, 2 Pedro 1,20, que nós já lemos, sobre não tem interpretação privada. Os católicos dizem que tem o direito de interpretar, pertence ao magistério, pertence ao próprio Papa, à própria igreja, e não pertence aos indivíduos. Os protestantes, indivíduos têm o direito de interpretar a Bíblia, mas continuam desejando manter opiniões de acordo com o grupo. Os que se opõem muitas vezes são excluídos. A gente não quer uma pessoa que está sempre levantando questões e dúvidas sobre aquilo que eu acho. É a interpretação da palavra. É uma maneira natural de excluir do grupo. Outros que escorregam na sua interpretação são pressionados a se conformar. Naturalmente, nós não queremos que alguém esteja ensinando uma doutrina com a qual nós não concordamos, especialmente se nós somos pastores e líderes. E depois temos a ideia de conformismo. Essa ideia que o que nossa denominação ensina é isso que eu creio. Eu não levanto nenhuma dúvida se isso é a doutrina. E eu lembro, não há muito tempo atrás, eu recebi de uma denominação um livreto que coloca todas as suas doutrinas já colocadas em forma de dogma. E não há possibilidade nem pensar em mudar aquelas ideias, a não ser criar uma revolução muito forte.
A necessidade do grupo. Segundo Richard Niebuhr, mostra que as divergentes associações e a realidade históricas têm muito a ver com a nossa posição. Por exemplo, o luteranismo e como Lutero se entendeu e encontrou sua paz no livro de Romanos, quando ele entendeu que Romanos de fé para fé e que a justificação é apenas pela fé. Veja a interpretação da Bíblia de Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, mas que quando ele veio escrever sobre apartheid, ele tinha a ideia que separação entre as raças era a vontade de Deus, lá na África do Sul. A experiência mostra estabelece-se a verdade por vários meios. Depois os crentes são obrigados a explicar porque era a verdade. Finalmente a verdade foi desacreditada, a informação realmente tinha sido fabricada. Descobriu-se uma coisa muito interessante, que esta nova verdade ainda era a opinião de 75% dos casos e dos crentes. Isto é apenas porque nós gostamos de ser coesos em nossos grupos. E nossa interpretação, mesmo vendo que a Bíblia não ensina aquilo que o grupo pensa, nós vamos continuar pensando do jeito do grupo a que nós pertencemos, pelo menos em 75% dos casos. O hiato, ou a separação que divide a cultura de uma geração, tal como aquela da Bíblia, e a nossa geração, é mais um motivo de dificuldades. Diversidade na compreensão no universal e do particular na cultura. Por exemplo, a ideia que Deus é Pai de todos os cristãos, tudo bem. Mas se eu vou interpretar na minha situação, ou na minha cultura, onde o homem não é importante, mas que a mulher manda, e até o pai se submete à mulher, então a situação é bem diferente. Como que eu vou entender, dentro do contexto Pai Nosso, que tipo de pai Deus é, a não ser segundo a nossa cultura? Nós encontramos, então, pais autoritários, pais distantes, pais íntimos, pais próximos, pais indulgentes e tudo. E nós tentamos interpretar a Bíblia mais ou menos do jeito que nós temos entendido que nosso Pai, esse Pai ideal que é nosso, de alguma forma reflete nosso Pai Celestial. A vinda de Jesus na carne, tornando-se homem, significa que todos nós podemos identificar-nos com Ele parcialmente. Mas a nossa cultura é diferente da cultura judaica da terra da Palestina de há 2000 anos atrás. Como é diferente também de uma cultura africana, como os concombas, entre o qual o missionário Ronaldo Lidório está trabalhando hoje. Ou como aquele missionário que nos escreveu uma carta dizendo que aqui na Papua Nova Guiné o povo come qualquer coisa que anda sozinho. Daí a pergunta entra, mas será isso mesmo? Que tudo que anda sozinho e não tem nenhum problema com a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus lá em Levítico manda que a gente não come nada de que seja impuro. Tudo isso relacionado com a nossa cultura. A hermenêutica é produzida também pela cultura. Quer dizer, nossa maneira de entender o texto vem justamente de nossa cultura ou subcultura. Quando eu vejo uma pessoa fumando, eu já sei que essa pessoa não é crente. Se na nossa cultura brasileira, crente simplesmente não fuma. Mas se eu estiver
no sul dos Estados Unidos, eu ver uma pessoa que frequenta a igreja, que lê a Bíblia, fumando, eu não posso chegar a essa mesma conclusão. A razão é que nossa cultura percebe que fumar é vício. Na cultura dele não se percebe dessa mesma forma. Se percebe mais ou menos como nós entendemos tomar café. Esta maneira de criar interpretação pela própria cultura é bem óbvio quando a gente viaja de um país, de uma cultura para outra. A teologia da libertação surgiu justamente na América Latina. Por quê? Por causa da grande divergência entre os donos de empresas, os que pagavam tão pouquinho, e as estruturas de um governo, talvez autoritário, em contraste com, talvez, a América do Norte, Inglaterra, onde o governo era bem mais democrático. Então, a teologia da libertação surge aqui na América Latina. Agora está mais ou menos desaparecendo por causa da queda do comunismo na Rússia, já que tem uma afinidade entre a teologia da libertação e o comunismo. O Anthony Thiselton afirma que não existe conhecimento puramente neutro. Quando nós interpretamos um texto, nós estamos sempre condicionados por nossa cultura. Alguns condicionados mais, outros condicionados menos. O debate sobre feminismo na igreja, que ainda não alcançou o Brasil, mas lá na outra América, está bem forte. E algumas mulheres querem que nós entendamos que a palavra de Deus está a favor da ordenação de mulheres, enquanto nós aqui no Brasil ainda estamos talvez um pouco longe, na maioria das nossas denominações, de separar mulheres e dar-lhes este cargo de chamar de pastora. Mas como o nosso mundo está sempre em fluxo, está mudando, certamente com o passar do tempo a nossa cultura também vai mudar e talvez nós vamos chegar daqui a alguns anos a aceitar a interpretação que em Cristo mulher e homem são iguais, não tem distinção, e então a mulher pode pastorear uma igreja. Nossa conclusão: ter muito cuidado para não permitir que fatores externos realmente controlem nossa interpretação. Esta é a conclusão. Sempre estar abertos para entender que a cultura e a minha maneira de entender tradicional talvez não esteja certo e que eu devo voltar e me separar dessa minha cultura e ver realmente o que a Bíblia de Deus diz e qual seria a vontade de Deus. Para isto, nós precisamos de muita iluminação do Espírito Santo. Ainda que se fala bastante sobre essa iluminação, pouco tem se discutido sobre isso. Procure nesses livros aqui quaisquer e veja quão pouco se fala sobre iluminação do Espírito Santo. Fala-se que existe essa iluminação, essa ajuda do Espírito Santo, mas não se fala como é que nós podemos distinguir uma mente iluminada pelo Espírito e uma mente que não tem essa iluminação, mas que fez um trabalho muito cuidadoso no texto, no original, lendo os melhores comentários, tudo isso, chegando à sua conclusão, sem nenhuma ajuda do Espírito Santo, talvez nem seja crente. Então agora nós queremos falar um pouquinho sobre o papel do Espírito Santo na interpretação da Bíblia. F.H. Cluster diz o seguinte: a iluminação do Espírito Santo se menciona regularmente na literatura teológica, mas discussão detalhada é raro. Os liberais tendem a buscar a interpretação que surge na cabeça do leitor e não orientada para o texto. Crentes evangélicos não querem saber, temendo o subjetivismo que isso pode produzir. Nós somos muito cuidadosos de não engolir simplesmente porque uma pessoa diz, Deus me falou. Eu li esse texto, Deus me falou. Não lembra do caso, aquele que abriu o salão
não sei se foi em Belo Horizonte, porque ele estava lendo a Bíblia e falou-se o texto: Absalão, meu filho, Absalão. A Declaração de Chicago, artigo 18, há uns 2 décadas atrás, houve uma reunião muito importante sobre interpretação e inspiração das Escrituras em Chicago. Então eles fizeram uma declaração nesse caso: nós negamos que os escritores das Escrituras sempre entenderam as inteiras implicações de suas palavras. Claro que eles não entenderam tudo. Isto nos abre a possibilidade de um sensus plenior. Nós queremos falar mais sobre isso mais para frente. Mas para agora é suficiente dizer que alguns textos podem ter umas aplicações mais amplas. F.F. Bruce queria que evangélicos em cada geração escutem a voz de Deus falando para sua situação. Todos reconhecem a importância da inspiração do Espírito, mas nem todos percebem a necessidade da iluminação deste mesmo Espírito. Agora, algumas perguntas que nós temos que fazer a respeito da iluminação do Espírito. Primeira pergunta: qual é o alvo que o Espírito tem em iluminar o texto? Não seria para nós aproximarmos mais de Deus e sermos filhos mais obedientes? O propósito da iluminação do Espírito seria a transformação para o melhor, e não principalmente um interesse histórico. Segundo, iluminação não tem nada a ver com descobrir sentidos esotéricos escondidos no texto. Não é para buscar ideias alegóricas, é para levar os leitores mais por dentro do texto. Acontece quando leitores dialogam com o texto e o Espírito ajudar a levantar essas perguntas e aprofundar a compreensão desse texto. Eu quero chamar sua atenção a um texto maravilhoso em Colossenses. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, faz uma referência em Colossenses capítulo 1 de um relacionamento. Eu creio que a iluminação do Espírito mostra isso, uma oração para que Deus ilumine os corações dos colossenses. Paulo pede o seguinte: que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, não apenas do conhecimento, mas do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, e não apenas em um entendimento parcial. Toda sabedoria e todo entendimento. Se uma pessoa faz uma exegese muito cuidadosa, se ele usa os melhores textos e fontes, inclusive esta que nem mencionamos ainda, o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, que é obra de mais ou menos 2.800 páginas, vai sair agora em 2 volumes apenas. Ele tem estudado ao fundo as palavras, os contextos, os paralelos e tudo mais. Será que em tudo isso realmente entende o texto? Se o Espírito Santo não ajude ele a se aprofundar para uma sabedoria que vem do alto, que vai acrescentando mais do que as palavras e torna aquela palavra realmente um encontro com Deus. Eu quero ler mais um pouco, porque isto diz aqui em Colossenses 1, versículo 9 e 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. O pleno conhecimento e a possibilidade de fazer boas obras não é somente através da exegese, mas através de uma inclinação de fazer a vontade de Deus. Eu tive um privilégio bem duvidoso de ouvir Rudolf Bultmann, que era conhecido como o maior
teólogo do Novo Testamento e o maior conhecedor do Novo Testamento no mundo, antes de ele falecer lá para o ano 1976. Mas como eu entendi, aquele homem nem cria na ressurreição de Cristo. Um exegete que entendia o texto, conhecia muito bem a língua original, mas não conhecia o Senhor. Portanto, a iluminação do Espírito, ele não conhecia. Eu achei muito importante que uma discípula, a doutora Lineman, que estudou com ele e fez até doutorado com o Rudolf Bultmann, depois de fazer o doutorado se converteu. E ela fez um pronunciamento seguinte: não leia nenhum livro que eu escrevi antes da minha conversão. Pode ler aquilo que eu escrevo depois de conhecer a Cristo. A iluminação do Espírito tem a ver com esse fator de estar buscando a orientação do Espírito na interpretação da palavra. A Bíblia, de fato, é um livro clássico. Isto quer dizer um livro relevante para todos os tempos e todas as gerações. Há uma fusão de horizonte do leitor e do autor. Iluminação ocorre quando somos levados a penetrar o texto e sermos transformados. Isso é muito importante reconhecer isto. Número 4. Há um perigo se nós não reconhecermos o nosso dever de evitar do leitor transformar o texto em vez de ser transformado pelo texto. De dizer assim: eu creio que este texto diz assim, quando de fato não diz isso. Por quê? Porque isso tira a sua ansiedade, ele se sente em casa, ele fica bem com a Escritura e não deixa a palavra realmente falar ao seu coração e transformá-lo. Precisamos manter a primazia do sentido que o autor intencionou quando escreveu, e o papel do Espírito Santo se vê, por exemplo, em Atos 15. Parecia bom a nós e ao Espírito Santo, versículo 28. Neste caso, o Espírito Santo dirigiu a igreja de Jerusalém e a comunidade, as outras igrejas que mandaram os seus delegados para uma decisão importante para a missão da igreja. Pode-se descobrir um significado mais amplo do texto, tal qual na Declaração de Independência americana, Constituição americana, que originalmente só previa brancos, não tinha nenhuma visão para os negros. Eles eram os donos da propriedade. E quando eles incluíam dentro dessa declaração, Deus criou todas as pessoas iguais, não estavam pensando nos negros, que um dia eles teriam que engolir essa frase. Hoje em dia, graças a Deus, tem havido uma mudança muito grande em relação a reconhecer que hispânicos, orientais e negros e brancos, todos são criados iguais e todos têm direitos dentro de uma democracia que foi criada em bases bíblicos. E não com as ideias apenas dos primeiros escritores daquele texto. Hoje se entende em relação a pessoas que antigamente não estiveram na mira dos escritores originais. Em relação ao crente individual, é necessário pensar na aplicação, no discipulado e crescimento espiritual. Quando nós lemos a palavra de Deus individualmente, eu tenho que aplicar esse texto para mim. E nem todos os textos vão ser aplicados a outras pessoas. Quando a palavra de Deus diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com certeza não tem uma aplicação direta para todo mundo sair do país, para evangelizar as nações ainda não alcançadas pelo Evangelho, mas certamente alguns vão ler esse texto e dizer: Deus me falou através de Mateus 28 e versículo 19 que eu preciso sair do país para evangelizar angolanos, evangelizar pessoas que moram em os Camarões ou qualquer outra parte distante de nosso país.
Para alcançar um modelo certo de interpretação, falamos de dois horizontes, de sentido e significado. Mas, na prática, são realmente profundamente interrelacionados. Não dá para separá-los assim. E, finalmente, a interpretação teológica vai além da interpretação de textos específicos. Precisamos trazer o Evangelho e a revelação ao confronto e correlacionamento com tudo que existe. Assim, terminamos aquela sessão sobre iluminação do Espírito Santo. Como ainda temos alguns minutos, eu quero continuar falando sobre algumas ideias muito importantes em relação à hermenêutica do professor Ralph Kraft, que foi professor por muitos anos no seminário de Fuller, na Pasadena, Califórnia. Ralph Kraft escreveu um trabalho que mostra mais ou menos o seu pensamento em relação à dificuldade de interpretar corretamente as Escrituras, no artigo que foi publicado em 1978, que, traduzindo o artigo, seria Interpretando no Contexto Cultural. Como Ralph Kraft foi missionário na Nigéria durante um tempo antes de ser professor, ele começou a perceber que separação de culturas pode criar dificuldades quando se começa a dizer a Bíblia diz tal e tal coisa. Introdução. A Bíblia é um livro que cruza as culturas. Necessitamos, portanto, ferramentas para interpretá-la. 3 culturas na Bíblia: cultura hebraica, cultura aramaica e cultura grega. Todas são refletidas dentro da própria palavra de Deus, através de um período de tempo. Quando, portanto, nós lemos uma palavra grega, mesmo que é uma tradução de uma palavra hebraica, há uma modificação de significado ou de sentido só na tradução da palavra. Culturas, portanto, nós vivemos geralmente numa cultura euro-americana ou euro-africana, que são bastante distintas. Não dá para confiar em nossas reações automáticas culturais quando interpretamos a palavra de Deus e ter certeza que estamos interpretando corretamente. Nós confiamos no Espírito, como acabamos de ver, mas não sabemos responder por que o Espírito Santo não dirige todo mundo à mesma interpretação e criar uma unidade total da igreja de dizer que a Bíblia ensina a mesma coisa para todos. De fato, não acontece assim. Nossa cultura e nossas maneiras de pensar, mente fechada, mente aberta, toda aquela psicologia que já falamos, está relacionada com essa ideia de cultura e de interpretação. Nós já sabemos, em primeiro lugar, que a Bíblia é seu melhor intérprete. Notamos a importância do contexto literário. Teologia bíblica mostra cada vez mais as distintas culturas individuais que se refletem em cada escritor das Escrituras. Nós encontramos, por exemplo, uma ênfase muito grande no apóstolo João sobre o amor, aquele primeiro mandamento. Amar uns aos outros é um sinal da verdadeira conversão. Nós não vemos essa mesma ênfase em Mateus. Nós encontramos outras ênfases, talvez mais judaicas, em Mateus. Então é uma cultura que vem passando dentro do próprio texto para a nossa realidade moderna, de cada livro, de cada autor. Devemos buscar cada vez mais claramente as amplificações do médico histórico gramatical. Deve ser também cultura linguística e etnolinguístico. Isto é, diferentes etnias, diferentes povos vão pensar diferentemente. Temos 2 culturas
nossa e a Bíblia. Quando nós tentamos passar para uma terceira cultura, descobrimos novas maneiras de compreender o texto. Imagina uma cultura em que, quando alguém usa a ajuda de um outro nativo indígena para plantar seu jardim, para plantar alguns legumes e frutas e tudo mais, que aquela pessoa que ajudou a pessoa a plantar acha que ele tem direito de pegar qualquer coisa, mesmo que ele foi pago. Enquanto aquele que vem de uma cultura ocidental, talvez um missionário, ele fica assim, raivoso, indignado que esse indivíduo foi roubando o que era dele. Por quê? Porque ele pagou para a pessoa plantar, mas dentro dessa cultura, o que pertence a um pertence a todos. Então a situação complica bastante. Isso que quer dizer interpretar dentro da cultura. E nós estaremos querendo ver como isso pode realmente mudar o significado de algum texto. E são 4 áreas que nós temos que tratar. Primeiro, queremos definir que significado, que não é a mesma coisa que a mensagem. O significado é de um ponto de vista. Aquele que o receptor, o leitor, aquele que está recebendo a mensagem, constrói em sua cabeça e ao qual ele responde. Pode haver grande diferença entre o que o mestre quer comunicar, aquilo que o receptor entende. Ronaldo Risse, quando ele começou a evangelizar na ilha de Sumatra, lá na Indonésia, ele ficou encantado. O povo estava aceitando o evangelho em massa. Gente queria conhecer a Cristo, aparentemente. Depois de talvez 2 ou 3 anos, ele começa a descobrir uma coisa muito interessante e terrível. Isto é que ninguém tinha se convertido. Aquele povo estava abraçando o que Ronaldo Risse pensava era o evangelho, mas na mente deles eles estavam abraçando aquelas coisas que o missionário trazia. Para eles o evangelho apenas eram ideias, não era uma mudança de vida, não era um discipulado real. Era um meio, um caminho para eles terem um carro algum dia, de ter a civilização que este missionário tinha, e de ser possuidor de roupas e riquezas muito maiores do que aqueles indígenas que não tinham nada, quase, teria. Resultado, Ronaldo Risse teve que mostrar pela palavra de Deus como aqueles indígenas têm que ser rediscipulados. Ele escreveu um livro chamado O Discipulado, justamente para dizer como se trata de mostrar para indígenas lá em Sumatra que significa ser um verdadeiro cristão. A cultura, portanto, forma uma matriz que cria os significados que se comunicam. Nota-se a dificuldade de se colocar nos sapatos, ficar nas pisadas do receptor. É uma dificuldade tremenda. Palavras e todos os símbolos da cultura tiram seus significados de sua participação no contexto cultural. Veja a situação daquela mulher que levando o seu filho para a igreja pela primeira vez. E ela com muito cuidado, disse para o seu filhinho de 6, 7 anos, fique quieto dentro da igreja. Não dá para se levantar, nem de falar, nada disso. Depois, quando o filho não cantou durante a época de louvor, a mãe vai falar mal para ele, vai xingá-lo porque ele não cantou. Mas mamãe, a senhora não me falou para ficar quieto? Naturalmente, para nós isso é muito engraçado, porque nós sabemos que ficar quieto significa dentro de certas circunstâncias de nossa cultura eclesiástica. Não significa ficar quieto na hora que nós devemos levantar e fazer
um grande ruído e barulho para a glória de Deus. Cultura é assim mesmo. Dentro de uma certa cultura percebe certas coisas, em outra cultura não se percebe. Então é de grande vantagem passar para uma outra cultura e ver como que esse povo está vendo a palavra de Deus e reexaminar nossas interpretações da Bíblia para ver se estão certas ou não. Daí nós vamos fechar nossa aula para hoje, nessa área de explicação cultural, e vamos voltar para a nossa última aula sobre hermenêutica para continuar nesta mesma linha de pensamento. Temos que cuidar da psicologia, temos que cuidar da cultura, temos que buscar a iluminação do Espírito Santo.